Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortaleza Esportes. Pessoal, São Paulo que na noite dessa última terça-feira, São Paulo enfrentou o Nacional de Medellín, né? E jogando lá na Colômbia, jogando fora de casa, a obrigatoriedade de ganhar, de vencer, era, é claro, era óbvio que era do Nacional. Estava jogando em casa, diante da sua torcida, com todo incentivo, né? E, e assim foi. O Nacional começou como é de costume, né? Nos jogos, quando é na casa do adversário, os primeiros 10, 15 minutos é aquele momento de abafa, o time ele vem naquele abafa ali geral, e quando o time que está visitando ele consegue superar esses 15 minutos, geralmente depois ele começa a equilibrar, né, a partida. Foi o que aconteceu com o São Paulo. São Paulo aguentou, superou ali aquele primeiro momento, né? E depois ele deu uma equilibrada e no segundo tempo o Nacional veio de novo para cima com tudo pro São Paulo e foram assim, era para o São Paulo ter saído ali uma derrota ali bem elástica ali e bem grande ali da Colômbia, mas tudo transcorreu ali bem. São Paulo conseguiu superar o ataque, né? Conseguiu superar, sim, conseguiu suportar, né? Conseguiu passar sem tomar o gol. E isso muito por, lógico, por ineficiência do time colombiano. Eu falo ineficiência porque se você cria duas oportunidades e nessas duas oportunidades você consegue fazer um gol, você mostra que você é bem produtivo e bem eficiente. Você teve duas e fez uma, 50% de aproveitamento. Muito boa. O Nacional produziu 4 chances claras, 2 pênaltis. O mesmo batedor foi lá, camisa 10 bateu, uma ele chutou para fora e a outra o Rafael pegou. O Rafael é uma outra questão, viu, que nós precisamos falar dele. O que a gente vê sobre todo esse aspecto, toda essa questão do São Paulo jogando fora de casa e empatando, trazendo um empate. E olha que foi um empate com gosto de vitória. Estou falando isso, pessoal, por causa de todo o contexto do jogo, todo o contexto da partida, né? Não porque por nada. Poxa, imagina, você teve 2 pênaltis contra o seu time, né? No caso, o São Paulo teve 2 pênaltis contra. Aí teve 2 bolas que bateram na trave. Não foi no mesmo lance, foram em lances diferentes. Ou seja, imagina sair de lá com 3-0. Seria muito difícil reverter no Morumbi, mesmo diante de toda a massa, toda a torcida, que nós sabemos que a torcida do São Paulo é uma torcida apaixonada pela Taça Libertadores da América. É uma torcida que ela dá uma importância assim grande, gigante, como sempre deu a Libertadores da América. Por isso que o São Paulo tem aí o que tem, né? Agora, diante de tudo isso que eu estou falando, de todo esse contexto, de todo esse cenário, eu gostaria de ressaltar alguns pontos aí com vocês sobre esse time de São Paulo. E o primeiro ponto primeiro, o São Paulo ele preservou muitos jogadores que jogaram na última partida como titular no Campeonato Brasileiro. Rodriguinho foi um, né, o lateral direito, teve outros jogadores que foram preservados e muito dessa preservação é para que o time também não tenha um desgaste muito grande. Lembra quando o Crespo passou pela primeira vez no São Paulo? Uma das grandes queixas das pessoas é que o Crespo ele acabou estourando o time no Campeonato Paulista e quando chegou no Brasileiro não tinha pernas, né? Até por causa da questão do futebol hoje. É um futebol muito mais físico do que técnico. Então, para você se impor fisicamente, você tem que ter rodagem de jogadores. Não adianta você querer pôr os mesmos jogadores todos os jogos que você vai estourar os jogadores. Isso é fato, né? O primeiro ponto foi que ele preservou os jogadores e aí pode colocar para jogar um pouco mais aqui no Morumbi no próximo jogo, no Brasileiro, ou então é lógico que não pode também o cara ficar muito tempo fora, porque senão perde ritmo de jogo, né? É diferente como você joga, os movimentos em campo na hora do jogo é diferente do treino, né? O treino é uma coisa, a não ser quando você está treinando com bola, nem no rachão, você simula bem o que vai fazer no campo na hora do jogo. O segundo ponto é que se o São Paulo ele produzir pelo menos um gol para vencer e avançar para as quartas de final,
aí nós podemos falar que a sorte realmente jogou, né, ao favor do São Paulo. Porque se o São Paulo conseguiu segurar lá, mas aqui não fazer o que tem que ser feito, e é o básico, é o mínimo, que é um gol, então a sorte ela só funciona, pessoal, na questão do trabalho. É isso que eu quero dizer. Se o São Paulo trabalhar para produzir pelo menos um gol aqui no Morumbi, aí nós podemos dizer assim, não, tá bacana, o São Paulo produziu, venceu, e é o que importa, é a vida que segue, é sorte de campeão, como dizemos. Aí você pode, gente, ó, tem alguns repórteres, tem alguns comentaristas de futebol, os caras são extremamente clubistas, extremamente clubistas. Quando eu falo isso, é porque são. Os caras, quando é o time que ele torce, aí, mas ele fala mal do time X, do time Y. Fala, ele fala mal até do time dele, mas você vê que quando ele fala do time dele, parece que o time dele é o Real Madrid. Parece que o time dele é o Paris Saint-Germain. Parece que o time dele é o Chelsea. E não é nada disso, né? Um time muito bom, tem um elenco bom, tem dinheiro para investir, é isso. Mas não é você desqualificando os outros times, falando que é um bando de cabeça de bagre, que você... É que hoje na internet é assim, né, pessoal? Você tem que falar mal, você tem que sempre estar metendo sarrafo nos outros para que você possa crescer, infelizmente. E o terceiro ponto aqui que eu quero falar com vocês é que a partida de volta, pessoal, o São Paulo é aquela vitória básica, simples. Então, ainda que está diante da sua torcida, a torcida ela vai empurrar o tempo todo. Isso é um fato. A torcida do São Paulo ela vai estar lá em peso. Se puder entrar 60 mil, vai entrar 60 mil, eu tenho certeza disso. E a torcida vai empurrar o time do São Paulo o tempo todo. Agora, a grande questão que fica é a seguinte: o São Paulo tem que jogar com inteligência. O São Paulo não saiu perdendo lá na Colômbia, ele precisa de uma vitória simples aqui no Morumbi, tem que impor o seu jogo, impor um ritmo forte, é claro, mas tem que jogar por todas as bolas, não pode ter bola perdida, não pode ter disputa perdida, como ontem eu vi o Enzo Dias deu uma pancada lá, deu um carrinho, tem que se jogar assim, jogar sério, é título, é disputa de título, não pode dar bobeira, tá? E, cara, agora o último ponto, que é o quarto ponto, eu queria falar um pouco do Rafael. Cara, que jogador, cara, ó. Depois do Rogério Ceni, né, a gente teve muita dificuldade, quando eu falo a gente, o São Paulo teve muita dificuldade em preparar um goleiro para substituir o Rogério Ceni. Muita dificuldade. E agora tem o Rafael. O Rafael tem feito grandes atuações, grandes atuações. O Rafael ontem, porque não adianta só você ser bom, às vezes você precisa ter sorte também, né? Não adianta você ser só bom, às vezes vai ter bola que você não vai conseguir chegar, mas aí você tem que ter aquela sorte da bola bater na trave, de repente bater no pé do zagueiro e ir para fora, é uma bola que você não ia conseguir chegar. Então assim, o Rafael hoje, cara, o Rafael ontem, na verdade, 50% do bicho do pessoal ele garantiu, né? 50% eu estou dizendo. Os outros 50% são aquelas jogadas, porque o São Paulo estava com um time mais misto, né? Então, os caras que não jogaram no final de semana, que jogaram ontem, puderam correr um pouco mais, dar um pouco mais de gás, e agora se recuperar, né? Porque tem jogo no final de semana agora pelo Brasileirão, e depois tem jogo na próxima quarta-feira contra o Nacional aqui no Morumbi. E aqui é outra história, é outro papo. Não adianta falar que o São Paulo perde no Morumbi pro Mirassol, o São Paulo perde no Morumbi pro Guarani. Não interessa. Aqui, Libertadores, os caras sabem com quem vão jogar e como que vai ser o jogo. O jogo vai ser forte, vai ser pegado, e se vier com bobeira, vai levar sacode aqui. É isso. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, que vai nos ajudar e nos incentivar aí, cada dia mais está crescendo e mostrando nosso trabalho para outras pessoas. Se você é São Paulino, chegou até aqui, manda para aquele amigo seu São Paulino, para ele nos dar um apoio aqui no nosso canal, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.